O SCP-5041 é um humanoide. Como ele ainda está vivo mesmo depois de 300 anos de contenção, ele é imortal. Ou tem uma vida útil muito longa, ou não é humano. Na verdade, não se sabe por que o 5041 está contido. 8 de junho de 2020. É o meu primeiro dia de trabalho como supervisora do SCP-5041. Ele é um Keter, e eu sempre trabalhei só com SCP seguros. O supervisor antes de mim estava no cargo há quase 40 anos, ao que parece antes de se aposentar. É um emprego bom, mas alguns dizem que é um beco sem saída. Acho preocupante porque não existe nenhuma informação boa sobre a anomalia em si. Isso é um pouco preocupante se você me perguntar. Essa coisa parece que está contida na fundação desde o começo dela, e não sabemos nada sobre ela. Os procedimentos de contenção proíbem qualquer tipo de teste, então vou ter que dar uma olhada nos arquivos para investigar. Vamos ver o que eu consigo encontrando nesses arquivos. Perigoso de perceber? Provavelmente tem um risco cognitivo ou memético. As notas sobre ele podem ser lidas, mas só uma vez. O efeito se espalha nos materiais que a criatura produz, mas não é automaticamente letal. Ou não é tão perigoso. Imortal com mais de 300 anos. Procure horários específicos para a contenção inicial. Ele está contido no edifício mais antigo da França. Ele ainda precisa de comida e bebida para sobreviver? A comida é realmente necessária ou tem outro propósito? Ele tem alguns privilégios de receber sobremesas e até vinho. Por que ele recebe isso? 9 de junho de 2020. A investigação começa no início. As informações sobre o 541 desde antes de entrar na fundação são escassas, mas sabemos um pouco. Ele foi originalmente contido no State Noir, uma organização antes da fundação francesa, mas para falar a verdade, era mais uma precursora da insurgência do caos. Começando em 1713, recebemos esse documento deles. Ao ilustre carcereiro de Ravenon. Entregue a vocês, em uma semana, será um prisioneiro de qualidade mais incomum. Você deve guardá-lo até o momento em que mais instruções sejam dadas. No entanto, é improvável que ele seja apto para ser libertado do cativeiro. É a crença do State Noir que o prisioneiro nunca será libertado e que ele será mantido preso até o fim dos tempos. Durante o tempo que ele for entregue a você, equipe uma cela com as seguintes especificações para prender ele. O prisioneiro não deve ser libertado dessa cela, nem a cela deve ser modificada de jeito nenhum. Tudo foi feito do jeito mais seguro para manter o prisioneiro preso da melhor forma possível. A cela tem que ser construída de modo que ele não consiga ver ninguém do lado de fora e que ninguém do lado de fora possa ver o prisioneiro. Para isso, recomenda-se que o prisioneiro seja colocado em uma torre alta, com janelas voltadas para o céu. Não coloque o prisioneiro em um quarto sem janelas. Ele tem que receber a luz do sol. A cela deve ser protegida contra o som, para que nenhum som penetre na câmara interna em que o preso está, e para que o preso não ouça nenhuma das conversas ou discussões dos seus carcereiros. Uma vez que o prisioneiro tenha sido entregue a você e mantido dentro da cela, ele deve ser tratado da seguinte maneira. Trate ele com respeito e civilidade. Por mais que ele tenha feito atos terríveis, ele está arrependido dos seus pecados. O prisioneiro recebeu uma máscara de veludo para usar o tempo todo. O prisioneiro será entregue a você usando essa máscara, e ele vai usar ela o tempo todo. Caso ele tenha que aparecer em público, não force ele a tirar a máscara. Nenhum contato deve ser feito com o prisioneiro. Não fale com ele e nem mostre ele para ninguém. Ele deve passar o resto dos seus dias isolado. Para que a mente do prisioneiro permaneça sã, ele deve receber várias formas de entretenimento como livros e poemas, mas nenhum deles deve refletir a vida de nenhuma pessoa. Ele pode receber pinturas para decorar a cela, desde que essas pinturas não representem nenhuma pessoa. Deve ser permitido também os materiais que ele vai usar para pintar e escrever. Se ele colocar alguma pintura ou poema na cela, ela deve ser destruída no mesmo momento. O prisioneiro deve ser bem alimentado todos os dias, com 3 refeições. Ele deve receber 2 garrafas de vinho por semana, de qualquer safra que esteja disponível. Finalmente, a mobília da cela da prisão deve ser finamente feita e trabalhada. A cela do prisioneiro deve ser muito confortável,
porque ela vai ser a sua casa por toda a eternidade. O prisioneiro foi responsável pelo desaparecimento de um número bastante grande de vítimas. Os nomes dessas vítimas foram esquecidos e desapareceram. No entanto, o State Noir está certo que ele é o responsável por isso, porque... Parece que havia uma segunda página a mais sobre essa carta, mas parece que sumiu. Possivelmente foi destruída na Guerra Civil da Fundação. De qualquer forma, temos apenas a primeira metade da carta. Alguns pontos importantes são que o State Noir não esperava que o prisioneiro pudesse ser libertado. Ele matou um monte de gente no sul da França. Parece que a maioria das comidas que a criatura recebe é porque o State Noir estava sendo educado. E a Fundação simplesmente manteve a tradição quando herdou o SCP. E os pontos-chave que eu vejo aqui é sobre o estado mental do prisioneiro. Mantê-lo bem e garantir que quase não tenha contato com o mundo exterior. Não apenas para garantir que não saibamos sobre ele, mas para que ele também não saiba sobre nós. 12 de junho de 2020. Eu estava procurando por mais informações e consegui encontrar o seguinte registro de entrevista, de 1988. É o trabalho da velha doutora Lebeau. Agora aposentada com uma dose de amnésicos, ela levou mais de 1 ano para fazer isso. Olá, você está aí dentro? Você não deveria estar na antecâmara. Você não deveria ter permissão para falar comigo. Nós somos o grupo que prende você. E só queremos saber um pouco mais sobre você. Nossos registros não são muito completos. E queremos saber quem você é e por que está aqui. Eu desaconselharia saber sobre mim, mas responderei suas perguntas. Você merece saber a identidade do seu prisioneiro, por tudo que fez por mim. Você não é o State Noir? Não, o State Noir não existe desde o ano de 1900. Nós somos a Fundação e somos os sucessores do State Noir. Entendo. E você cuida de mim mesmo assim. E por isso eu sou grato. Agora podemos perguntar o seu nome? Não lhe darei nem nome, nem título. Podemos chamá-lo de SCP-5041 nesse caso? Esse é o meu nome que você me deu? O que isso significa? É assim que nós chamamos você. Não significa verdadeiramente nada. Não tem nenhum significado. Esse é o único tipo de título que eu devo aceitar? Tudo bem. Você pode me chamar de SCP-5041, mas não vou me referir a mim mesmo desse jeito. Gostaríamos de falar com você sobre suas propriedades incomuns. Não. Se esse é o tema da conversa, é um beco sem saída. Não vou falar sobre isso. Pelo bem de nós dois. Não há nada a ganhar com isso. Apenas dor. Então, podemos perguntar por que o State Noir prendeu você em 1713? Assassinato do pior tipo. Tão nojento que não posso falar dos detalhes. Para que meus crimes não se repitam. Eu não gostaria que o mesmo acontecesse com você. Nossas poucas informações dizem que você obedeceu ao State Noir. Isso tudo é pelo arrependimento dos seus crimes? Em parte. Não foi intencional o que eu fiz. Mas me arrependo do mesmo jeito. Mas é mais para evitar que isso aconteça mais uma vez. Não desejo passar por essa agonia de novo. E seus crimes estão ligados à sua propriedade em comum? 5041? Não vou falar mais sobre isso com você. Você está olhando para um abismo. Pare com essa loucura antes que ela te consuma. Nós simplesmente desejamos saber o que você é. Isso é um erro letal. Eu sou uma faca sem cabo. Não há como me tocar sem que eu não te corte em pedaços. Muito bem, 5041. Estaremos encerrando essa entrevista. Você tem outros pedidos? Por favor, não tente falar comigo de novo. Pelo menos por alguns anos. Esqueça tudo o que você sabe sobre mim. Esqueça o meu nome, por favor. Esqueça minhas palavras também. Que nenhum vestígio do que você falou comigo permaneça. Isso é tudo. Agora, se você quiser, por favor, me deixe em paz. Eu sinto que estou chegando bem perto de quebrar essa coisa. Posso imaginar onde isso pode me levar. Bela recompensa por todos os meus problemas. 17 de junho de 2020. Eu descobri tudo, até o último pedaço. Uma teoria que explica quase todos os detalhes da anomalia.
Escrevi um novo rascunho da descrição e vou enviá-lo ao diretor do local amanhã. É impecável e devemos ser capazes de testar ele sem muitos problemas. E como eu esperava, grande parte da rotina de contenção do SCP é completamente desnecessária. A doutora Lebel era uma gênia, mas nunca chegou nem perto de descobrir isso. Acho que eu vou ter que agradecê-la pela pouca pesquisa que recebi dela. Mas, que seja. 20 de junho de 2020, quinta-feira. Acordei e descobri que o SCP-5041 não estava tomando café da manhã. Nada muito incomum e nenhum alarme foi disparado. Ele já havia feito isso antes, mas ele não almoçou também, e comecei a suspeitar que algo estava errado. Demorou até quase a hora do jantar. Ele também não comeu. Eu programei o .AEC, que estava instalado no limpador do telhado, e disse para examinar a cela de contenção em busca de sinais de vida, e obtive o seguinte resultado. Data: 18 de junho de 2020. Local: apartamento bem mobiliado, na Belle Époque. 63% de certeza. Tipo: fotografia colorida. Assunto: a imagem contém 12 móveis em vários locais. No centro da fotografia está uma pessoa adulta deitada. Com 100% de certeza, a pessoa na imagem está morta. Eu não decidi quebrar a contenção e entrar na cela, mas algumas horas depois disso, enviei um classe D de baixo risco, um ex-médico, para a cela para fazer uma autópsia e verificar a morte. Extraíram o corpo da cela de contenção e o enviaram ao necrotério para a inspeção completa. Não tive notícias dele até ontem, quando acessaram a autópsia. A causa da morte foi cetoacidose diabética, de todas as coisas. Incrivelmente bizarro. Deve ter se desenvolvido recentemente, já que não havia sido tratada no passado e chegou até aqui. Faz com que eu me preocupe comigo mesma. Passei o dia de hoje tentando limpar a cela e fazer uma investigação completa, quando minha autorização foi interrompida do nada, me trancando de quase tudo, e a porta do meu escritório não está abrindo. Eu estive presa aqui remotamente, mas há uma coisa que realmente me preocupa. Há um e-mail do Comitê de Ética na minha caixa de entrada. Item SCP-5041-N. Classe do objeto: neutralizado. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-5041-N foi cremado em 23 de junho de 2020. Os seus restos mortais foram espalhados em um lugar não revelado na costa sul da França. O SCP-5041-N era uma entidade humanoide com efeitos sobre a identidade humana, tanto mental quanto física. Pessoas que tomaram conhecimento dos aspectos do SCP foram influenciados de forma anômala para que partes da sua identidade se tornassem iguais ao do SCP. 5041-N passou por um processo parecido sempre que ganhou consciência de outras pessoas. A gravidade e a duração dessas alterações dependiam da quantidade de conhecimento que a pessoa conseguia sobre o SCP. Como resultado, o SCP também era influenciado por essas pessoas. O SCP sabia dessas consequências e tentou limitar a exposição de si mesmo aos outros e dos outros a si mesmo. Também mostrou remorso pela perda das vítimas causadas por suas propriedades anômalas. 5041-N foi inicialmente contido pelo Stefnor em 1713 e então passou para a custódia da fundação. Ele foi contido sem nenhum problema por quase 300 anos. Em maio de 2020, a doutora Michael Lebel, a ex-supervisora, se aposentou. Em seu lugar, a doutora Loïc Clouzot tornou-se a nova supervisora. A doutora iniciou um esforço para investigar as propriedades anômalas e a história do SCP. No processo, ela acidentalmente ativou a identidade que afeta as propriedades do SCP. Não se sabe quais traços do 5041-N influenciaram a doutora. No entanto, o SCP desenvolveu um caso de diabetes tipo 1 da doutora. Como nenhuma parte estava ciente dessa mudança, essa condição foi deixada sem tratamento e rapidamente resultou na morte do SCP por cetoacidose diabética. Todas as propriedades anômalas do SCP acabaram depois que ele morreu. A doutora Clouzot foi demitida da fundação por tentativa imprudente de modificar uma rotina de contenção que estava dando certo, e ela está atualmente aguardando julgamento pelo Comitê de Éticas por homicídio culposo.